de Paulo aos Romanos, no capítulo 5, 17, diz: reinaremos em vida como reis. Quando Deus olha para nós, Ele não nos vê derrotados, mal conseguindo nos manter de pé ou apenas ocupando os espaços que ninguém mais quis. De modo nenhum. Deus o vê como rei. Ele a vê como uma rainha. Você tem o seu sangue real correndo nas veias. Você e eu deveríamos reinar na vida. Você sabe o que a palavra reinar significa? Significa tempo no poder. Por quanto tempo Deus disse que devemos reinar? Em vida. Isso significa que, enquanto você estiver vivo, esse é o seu tempo no poder. Você não tem um mandato de 4 anos, como um prefeito ou um presidente. Seu tempo no poder, seu tempo para ser vitorioso, ir ainda mais longe e realizar grandes coisas inclui todos os dias de sua vida. E naqueles dias nos quais não se sentir como um rei ou uma rainha, lembre-se de simplesmente estender a mão e verificar o seu pulso. Enquanto você sentir o seu coração pulsando, poderá dizer: você não sabe de nada, ainda é o meu tempo de reinar. Deixe que isso sirva de lembrete para você e adote uma nova postura. Às vezes você terá de fazer isso pela fé. Talvez você não se sinta vitorioso. Talvez não se pareça com alguém abençoado. Mas há um ditado em inglês que diz: finja que é real até que se torne real. Pela fé, você precisa andar como um rei, falar como um rei, pensar como um rei, vestir-se como um rei, sorrir como um rei. Haja de acordo com o que você sabe. Há realeza em seu DNA. Você tem o sangue de um vencedor. Você foi criado para reinar em vida. Muitas pessoas estão vivendo aquém de seus privilégios. Isso porque a visão delas foi ofuscada pelas decepções, erros do passado ou pela maneira como foram criadas. Elas não se sentem como membros da realeza. Não creem que possam ser bem-sucedidas e realizar o que Deus colocou em seus corações. Mas hoje, pela fé, acredito que algo está acontecendo no seu interior. Novas sementes estão criando raízes. Fortalezas que podem mantê-lo preso durante muitos anos, agora estão sendo quebradas, nesse exato momento destruídas. Você precisa se levantar e dizer: é isso aí, não estou acomodado aonde estou. Não. Sei que esse ainda é o momento de estar no poder. Sim, talvez eu tenha ficado parado por um tempo, mas tenho um anúncio a fazer. Estou voltando. Vou começar a ser quem Deus me criou para ser. E a declaração de hoje é: eu declaro que viverei vitoriosamente. Fui criado à imagem de Deus. Tenho o DNA de um vencedor. Fui coroado com o favor de Deus. Sangue real flui pelas minhas veias. Sou a cabeça, nunca a cauda. Estou por cima, nunca por baixo. Vou viver com propósito, paixão e louvor, sabendo que estou destinado a viver em vitória. Esta é a minha declaração. Irmãos, hoje eu quero falar com vocês sobre o poder de um clamor, o poder de uma oração. A Bíblia conta que o povo de Israel já estava há mais de 400 anos escravos no Egito, e durante todos esses anos de escravidão, eles foram se afastando do Deus dos seus pais. Eles foram se esquecendo das promessas de Deus, foram perdendo a fé, ao mesmo tempo em que eles foram se acostumando com os sofrimentos que os egípcios impunham sobre eles. Irmãos, eu creio que muitos de vocês estão passando pela mesma situação. Muitos de vocês estão escravos no pecado, escravos dos seus próprios sentimentos, escravos de vícios, e vocês não têm conseguido vencer essas batalhas. Muitos de vocês estão também no sofrimento há tantos anos nesse deserto, que vocês não têm encontrado uma saída. E o que é pior, muitos de vocês têm se afastado de Deus. Vocês não têm orado como deveriam, vocês não têm lido a Bíblia, vocês não têm buscado a ajuda de outros irmãos. Pelo contrário, ficam horas e horas nas redes sociais, ficam alimentando a sua mente com coisas negativas, com coisas mundanas, coisas fúteis. Mas, irmãos, quanto maior o nosso sofrimento, quanto maior a nossa carência, a nossa angústia, é aí que nós precisamos nos aproximar de Deus. Afinal, só Ele pode nos libertar dessas situações difíceis, e quando não houver mais recurso humano, então chega a hora de Deus agir. Amém?
E é por isso que você não pode fugir do problema, você não pode fingir que nada está acontecendo. Você precisa enxergar a realidade com os olhos da fé. E voltando a falar sobre os hebreus que estavam escravos no Egito, a Bíblia conta que Moisés cresceu como se fosse um filho de Faraó. Moisés cresceu em conhecimento, ele adquiriu muitas riquezas, mas um dia ele descobriu que ele fazia parte não do povo egípcio, mas dos hebreus. E certa vez ele presenciou um dos egípcios castigando os hebreus, que eram agora da sua família, e Moisés então acabou matando aquele homem. E quando ele assassinou aquele homem, talvez sem querer, Moisés ele fugiu para o deserto, porque ele não queria ser morto, condenado. Então ele fugiu de Faraó e foi para uma terra chamada Midian. E lá nessa terra ele se casou, formou sua família, ele se tornou um bom pastor de ovelhas, e quando tudo parece que estava bem resolvido, a sua vida seguia tranquila como pastor de ovelhas, de repente Deus entrou na sua história novamente. A Bíblia conta que quando Moisés pastoreava algumas ovelhas, ele viu uma sarça pegando fogo. E o que mais o impressionou é que aquela árvore pegava fogo, mas ela não se queimava. E foi então que Deus falou com ele e o chamou para libertar o seu povo das mãos de Faraó. Aquele povo estava clamando por socorro, eles queriam um libertador, e Deus então escolheu Moisés. Eu quero ler para você rapidamente o que está escrito em Êxodo capítulo 2. Olha o que está escrito. Muito tempo depois, morreu o rei do Egito. Os israelitas gemiam e clamavam debaixo da escravidão, e o seu clamor subiu até Deus. Ouviu Deus o lamento deles e lembrou-se da aliança que fizera com Abraão, Isaque e Jacó. Olha isso, irmãos. Aquele clamor do povo tocou o coração de Deus e foi atingir Moisés lá no deserto. E aqui eu aprendo uma lição. Sempre quando alguém levanta um clamor a Deus, quando alguém busca a presença de Deus, o Senhor começa a trabalhar em seu favor. A Bíblia diz em Isaías 64, versículo 4, que não existe um Deus semelhante ao nosso, que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Então, irmãos, é sempre assim, quando você espera no Senhor, quando você clama a Ele e não desiste da sua fé, o Senhor Ele age em seu favor. Mesmo que você não esteja enxergando uma saída, Deus Ele faz o possível e o impossível por você. Amém? Então, se você está esperando por um milagre, digite aqui abaixo nos comentários, eu creio em milagres. Amém? Digite assim, eu creio em milagres, tá bom? E o interessante, irmãos, que quando Deus quer fazer uma obra, Deus Ele levanta pessoas. Deus não abençoa somente a você que está orando, mas Ele abençoa as pessoas à sua volta. Deus não une apenas pessoas, Ele une propósitos. Amém? E quando o povo de Israel estava clamando no Egito, Deus levantou um libertador, que era Moisés, mas Ele também levantou Arão, que era o seu irmão, que estava no Egito, e ele foi se encontrar com Moisés no deserto. E outra coisa interessante que nós precisamos observar é que Deus já havia prometido um libertador, mas tudo tem um tempo certo para acontecer e nada acontece por acaso. O tempo de Deus é perfeito, e se nós quisermos receber as bênçãos da maneira correta, se quisermos que os planos de Deus se cumpram em nós, precisamos aprender a esperar. O grande problema é que nós somos imediatistas, nós queremos tudo para ontem, nós não queremos esperar 5 minutos que seja numa fila, quanto mais esperar dias, meses, talvez anos, para que Deus cumpra suas promessas. Mas, meus irmãos, Deus é perfeito em tudo o que Ele faz, e enquanto a promessa não se cumpre, Ele está provando os nossos corações. Ele quer saber se nós vamos aguentar até o fim. Por isso, você que tem esperado no Senhor, alegra o teu coração, pare de ficar chorando, se lamentando, tire o seu foco do problema. Eu creio que eu estou falando aqui com muitas pessoas que estão focando no problema e estão ficando ansiosos, deprimidos, sem forças para seguir em frente. E não pense que é só com você que demora a chegar à bênção, porque isso acontece com todos os servos do Senhor. E eu creio que como Jesus veio a este mundo em forma humana, Ele também teve que passar pela prova do tempo.
Eu creio que em vários momentos Jesus sentiu na pele o quanto é difícil obedecer ao Senhor, o quanto é difícil viver na dependência de Deus. Mas existe um capítulo muito interessante que eu gosto muito, e esse capítulo fala inteiramente sobre o poder da oração, mas principalmente sobre a importância de ser perseverante na oração. Eu quero ler com você o versículo 7 de Lucas 18. Está escrito assim: Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Ou seja, Jesus estava falando aqui que Deus vai fazer justiça aos seus filhos, àqueles que clamam a Ele dia e noite, mesmo que pareça demorar. E assim como aconteceu com aquele povo que clamava a Deus no Egito, Deus levantou Moisés. Meu irmão, não queira saber como Deus vai resolver, não queira saber da onde vai vir o seu socorro. Creia simplesmente que Deus agirá em seu favor. Amém? E logo em seguida, no versículo 8, Jesus disse o seguinte: Ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Então, irmãos, nós precisamos aguentar até o fim, perseverar em oração e permanecer em fé. Não adianta você ter fé hoje e amanhã você começar a agir por conta própria. Não, espere no Senhor com paciência. Essa é a mensagem que eu queria trazer para você, tá bom? Agora nós vamos orar, mas eu quero que você tenha essa consciência de que Deus tem o melhor para você. Nunca duvide do seu amor, nunca duvide da fidelidade de Deus. E se Ele está permitindo que algo ainda demore um pouco mais, é porque Ele está preparando algo muito melhor para você, tá bom? Então, se você puder, feche os teus olhos e vamos orar juntos, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer por este momento único e especial. Pai, muito obrigado pela Tua palavra. A Tua palavra nos renova, nos traz direção, sabedoria. Senhor, quantas vezes, meu Pai, nós duvidamos das Tuas promessas? Quantas vezes não queremos esperar em Ti? Quantas vezes nós agimos por impulso e depois ainda colocamos a culpa no Senhor? Oh, meu Deus, tem misericórdia de nós. A Tua palavra diz que o Senhor é bom e as Tuas misericórdias duram para sempre. Por isso, meu Pai, eu te peço, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas. Nós somos limitados, somos fracos, mas o Senhor é quem nos fortalece. Pai, no começo dessa mensagem eu disse que a oração tem poder. Por isso eu te peço, meu Pai, derrama do Teu poder sobre as nossas vidas. Tira, Senhor, todo o peso, toda a ansiedade. Esta mulher que está angustiada na alma, esta mulher que está chorando agora, meu Pai. Tenha misericórdia, Senhor Jesus. Consola esse coração aflito. Jesus, este homem que também tem sofrido, está triste, meu Pai, porque tantas coisas não têm dado certo. A falta de dinheiro tem batido na porta. Essa pessoa está sofrendo com os vícios e ela sempre se refugia no pecado. Sempre quando essa pessoa está triste, ela volta a ser escrava do pecado. Jesus, venha quebrar esse mal, venha quebrar o jugo de escravidão, Senhor. Eu libero uma palavra de libertação. Eu creio, meu Pai, que o Senhor está agindo em nosso favor agora. Eu creio, meu Pai, que o Senhor está libertando este homem e esta mulher. Eu creio, meu Deus, que o poder da oração vai se manifestar na vida dessa pessoa e que ela sentirá a paz que excede todo o entendimento. Ó Senhor Jesus, o Senhor já derramou do Teu sangue ali na cruz para nos perdoar e para nos restaurar no relacionamento com o Pai. Por isso, Senhor Jesus, eu quero Te agradecer, porque se não fosse a Tua graça e a Tua misericórdia, nós não estaríamos aqui. Senhor, quantos de nós, Pai, estamos presos em tantas cadeias espirituais, sofrendo as angústias deste mundo, mas a Tua graça é suficiente na nossa vida. A Tua graça nos renova de novo. As Tuas misericórdias nos dão uma nova esperança. E é nessa esperança que nós cremos que vamos sair dessa situação. A nossa esperança se chama Jesus Cristo e Ele já venceu tudo por nós.
Oh, Senhor Jesus, o Senhor mesmo disse que neste mundo teremos aflições, mas é para termos bom ânimo, porque o Senhor já venceu tudo por nós. Por isso, Senhor, nós queremos te agradecer, Senhor, porque o Senhor tem se manifestado em nossas vidas. Quantos comentários, depoimentos, testemunhos eu tenho ouvido falar, Senhor, de pessoas que viram a sua casa inteira sendo salvas pelo poder do Espírito Santo. Não é por causa de mim, mas é pela palavra que eu prego, a palavra de salvação. Por isso eu te peço, Jesus, resgata, Senhor, este jovem que está nas drogas. Resgata esta pessoa, Senhor, que está completamente cegada pelo pecado e por este mundo. Jesus, abre os olhos espirituais deste marido, que é um homem tão teimoso, um homem muitas vezes bruto, sem educação. Jesus, perdoa, Senhor, este homem, ele não sabe o que faz. Assim como eu me converti, Jesus, converte o coração desta pessoa, Senhor, que está hoje amarrada por Satanás. Diabo, tira tuas mãos desta vida. Em nome de Jesus, eu te repreendo, eu te expulso. Em nome de Jesus, você não tem poder contra esta família, contra esta pessoa. Eu te repreendo e te expulso, em nome de Jesus. E agora, Senhor, eu te peço que a presença maravilhosa do Senhor, as doces consolações do Espírito Santo e o amor de Deus Pai venha sobre esta vida e sobre este coração. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém.